Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Toca o FRJ, toca o RJ, desculpa. Cassiano, Carol. Tudo bem, Rafael? Oi, Andressa. Fernanda. Tudo bem, pessoal? Jornal aqui atrás acabando aqui no estúdio da Band News FM, por isso que a luz apagou aqui. E essa é a nossa live de literatura aqui no Instagram, Band News FM Rio. Nós vamos falar sobre o escritor J.R.R. Tolkien. Estou tentando contato aqui com a editora HarperCollins, que vai participar aí dessa live conosco para falar sobre o trabalho do autor, né? Esse autor que criou vários mundos, né? Criou toda uma história, né? Uma história diferente, um mundo diferente. Tolkien criou línguas também. HarperCollins acabou de entrar. Vamos fazer o contato aqui com Samuel agora. Rod Santana. Oi, Samuel. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo? Prazer em falar com você. A gente está aqui na câmera. Igualmente. Ele corta, né? Dá uma Ele corta um cortadinha aqui. pouquinho, né? Então, pessoal, como eu estava falando, né? Essa é a live aqui da Band News FM Rio sobre literatura. E hoje nós estamos com a editora HarperCollins Brasil para falar sobre esse escritor gigantesco que foi o J.R.R. Tolkien. Tolkien, que é muito conhecido pelo Senhor dos Anéis, né? Pela obra do Senhor dos Anéis, até por conta do filme que foi um sucesso no mundo inteiro, por conta dessa saga. Só que o Tolkien, ele vai muito além do Senhor dos Anéis. Ele foi um gênio, né? Que Exatamente. inclusive criou seu próprio mundo e suas próprias línguas. Isso aí. Acredite se quiser, né, Samuel? Samuel Couto, diretor editorial na HarperCollins Brasil, para falar um pouquinho sobre o Tolkien aqui no Instagram da Band News FM. Tudo bem, Samuel? Tudo certo. E eu sou também editor, né, dos livros do Tolkien aqui no Brasil. Então, estou imerso aí nesse universo de Tolkien. Uma grande responsabilidade. Samuel, me fala um pouquinho sobre a genialidade do Tolkien, porque Tá? não é só um escritor de fantasia, né? É um escritor que criou a própria língua. Ele chegou a criar várias línguas e isso mostra o quanto ele é genial. Quando fala em criar língua, assim, eu não consigo imaginar por onde começar, como seria isso. Legal. Bom, acho que uma parte importante, até porque a gente tem já no Brasil, né, uma história com Tolkien e o entendimento de quem é, né, que vem principalmente a partir do sucesso que os filmes fizeram no Brasil, né? Então Tolkien no Brasil já está um pouco associado muito a essa questão da fantasia, etc. Mas, como você falou, é muito mais além disso, né? O Tolkien, em língua inglesa, né, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, faz parte da cânone literária mesmo inglesa, né? Faz parte dos grandes autores aí da história da literatura inglesa, né? É ensinado em, né, colégio, em sala de aula, como um dos grandes nomes, né? Então, tem lá Shakespeare, James Joyce, enfim, Tolkien está nessa lista, né? Um dos tradutores que trabalha com a gente no projeto aqui do Tolkien no Brasil, o Reinaldo Zé Lopes, que é jornalista, enfim, autor também, best-seller aqui da HarperCollins, ele costuma fazer um paralelo que é interessante para o público brasileiro, que é o paralelo com o Graciliano Ramos, né? Enfim, dessa questão de invenção de língua, dessa questão de estar imerso na língua e, claro, entendimento de ser aí Desculpa, falei Graciliano Ramos, mas Guimarães Rosa, perdão. Mas nessa questão de brincar com a língua, de estar dentro da língua, né? E a parte que você falou aí de genialidade do Tolkien, parte disso, né? Antes de mais nada, o Tolkien foi filólogo. Né? E para quem não conhece aí a diferença entre filólogo e eventualmente linguista, né? O linguista é quem entende aí das palavras, o que elas significam, etc. O filólogo, ele é o historiador da língua, né? Ele entende de onde veio aquela palavra, por quê,
veio e o que ela significa agora como parte dessa história, né? E, enfim, o que costumo dizer sobre Tolkien é isso, ele viveu dentro da língua, né? Todo o trabalho acadêmico dele era voltado para a língua, né? E para a linguagem. E por isso, como você bem falou aí, ele remontou e criou línguas e, a partir disso, mundos também, né? Um paralelo que eu gosto de fazer com isso assim, o Tolkien quando nós usamos a língua e aprendemos a língua, né, no colégio, a gente está pegando o carro montado e alguém está ensinando a gente a dirigir o carro, né? Então a gente entra lá, tem um jeito de dirigir o carro, enfim, seguindo as leis, etc. A gente dirige o carro. O Tolkien, ele era o engenheiro, né? Então ele sabia como funcionava aquilo e decidiu, não, quero fazer outra coisa, quero que o carro voe, quero que ele vá e que dirija em outra direção, né? Enfim, então ele está fazendo algo diferenciado aí com a língua, né? Enfim, então acho que passa por aí um pouco da genialidade dele e também talvez uma falta de entendimento sobre Tolkien inteiramente aqui no Brasil, porque ele acabou ficando muito associado à cultura popular, né? Então tem essa coisa que é uma coisa geek, né? Desse universo geek ou nerd. E claro, é isso também, porque tem os filmes, tem toda essa questão de cultura popular, as pessoas amam por causa disso também. Mas o Tolkien tem outras camadas que talvez outros autores e outras coisas desse universo não tenham, né? Vai muito além do Senhor dos Anéis, a gente pode falar um pouco, eu tô com alguns dos livros aqui para mostrar também, mas vai muito além do Senhor dos Anéis, vai muito além dessa cultura popular, dos filmes que a gente já conhece, passa pela língua, passa pela criação de uma mitologia própria para a Inglaterra, e por aí vai. E a HarperCollins no Brasil adquiriu aí os direitos de publicação, né, dos livros do Tolkien. Então a gente está vendo aí os lançamentos, umas edições novas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria também que você falasse sobre os volumes da história da Terra-média, né? Legal. Já foram publicados, vão ser publicados. Como é que está o trabalho Legal. aí? Que eu sei que foi um trabalho difícil, né? Para adquirir esse direito de publicação. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Legal. E falasse sobre o que está para vir aí para frente. Para quem já leu os livros, já conhece um pouco, sabe que está no Brasil há algum tempo já e não era através da HarperCollins, até porque a HarperCollins está no Brasil há pouco tempo, né? A HarperCollins é uma editora aí gigantesca, né? A segunda maior editora do mundo, é a publicadora do Tolkien no Reino Unido, é uma editora, enfim, bem histórica, aí 200 anos de história, mas está no Brasil há pouquíssimo tempo. Então, antes da HarperCollins tinha outra editora que cuidava desses livros no Brasil. Há uns 2 anos atrás, né, a gente anunciou que a gente ia começar a lançar esses livros pela HarperCollins, e tinham algumas motivações bem claras para isso, que tocam no que eu acabei de falar, né? Que era levar Tolkien para outras frentes, para outras pessoas, para ser conhecido para além das fronteiras que ela já tinha estabelecido aqui no Brasil, né? Então, como eu mencionei, o Tolkien não é só essa questão de cultura popular, tem várias portas de entrada diferentes, né? Então tem o aspecto infantil, o Tolkien tem vários livros infantis, aliás, o Hobbit, que é um dos livros mais conhecidos do Tolkien, é um livro infanto-juvenil, né? Então tem essa parte educacional, tem essa parte dentro do ambiente escolar, onde o Tolkien também está inserido, que ainda está incipiente aqui no Brasil, né? Tem a parte acadêmica mesmo, né? O Tolkien como filólogo e como um dos grandes filólogos que já existiram, né? Que já viveram e produziu trabalho e propostas, né? A partir disso. Então, o estudo acadêmico mesmo, né? No ambiente acadêmico, hoje no Brasil é bem difícil até de propor fazer um mestrado, uma tese de doutorado, estudando Tolkien, porque ele não tem esse reconhecimento de literatura canônica, ele é visto como algo de cultura popular ou relegado à fantasia, que a academia não ama. Mas por que acontece isso? É por causa do filme? Não, eu acho que, bom, também tem a ver com isso, com certeza, tem a ver com esse aspecto cultural, mas tem a ver também com a fantasia e onde ela está neste momento. Não é porque ela tem tantos desdobramentos menos literários, né? O Tolkien, talvez, até por isso, muitos acadêmicos criaram distinções. Então, eles colocam o Tolkien como high fantasy, alta fantasia, para tentar diferenciar, talvez, de outras fantasias que certamente no futuro terão seus valores acadêmicos também, né? Que a gente vai quebrando essas barreiras, acho que isso é verdade em vários momentos, com vários tipos de literatura, né? Mas a fantasia, ela é relativamente
nova, né? Então também está passando por esse aspecto de entendermos como cultura, como sociedade, o valor literário daquilo, né? E com certeza Tolkien é um desses autores que consegue quebrar algumas dessas barreiras, né? Justamente porque, como eu falei, o Senhor dos Anéis é a pontinha do iceberg, né? Abaixo da água tem uma coisa gigantesca de tese, de teoria, de linguagem, de língua, né? Enfim, então, não sei se eu respondi. Eu não sei se a gente pode dizer isso, mas talvez para a época que ele publicou esses livros, talvez ele tenha sido visto dessa forma, né? Sim, também. Bom, também. Ele em língua inglesa, eu acho que ele tem já quebrado essa barreira, já é algo visto com muito mais seriedade, né? Diria mais por aqui ainda, até pela forma que ele foi até editado aqui no Brasil, né? Que volta à sua pergunta inicial aí também sobre o nosso projeto, né? Quando a gente assumiu os livros, a gente fez um compromisso em lançar absolutamente tudo que o Tolkien publicou em língua inglesa. Por quê? Para efetivamente poder atuar nesses campos acadêmicos, tem muita coisa que ainda não está disponível, e você mencionou o mais importante, que é a História da Terra-média, né? História da Terra-média é, de fato, um estudo aí acadêmico do filho do Tolkien sobre a obra do pai e a construção da mitologia do pai, né? Então, enfim, para poder efetivamente chegar nesse nível de seriedade, chegar nesse nível de respeito, precisava ter todas essas ferramentas, né? E o nosso projeto, na verdade, também está pensado desde o berço para poder auxiliar nesse processo, né? Então, a gente tomou uma decisão difícil, né, de retraduzir todos os livros, que para um livro tão popular, tão vendido, milhões de exemplares já vendidos no Brasil, é uma decisão não fácil, uma decisão corajosa, porque vão ter pessoas que vão ter aquelas coisas memorizadas, na memória afetiva, vai ser algo que vai estar próximo do coração deles e vai tornar mais difícil de aceitar algo diferenciado, algo repensado, né? Por que a gente tomou essa decisão? A tradução anterior, né, e o trabalho editorial anterior foi feito em outra época. Foi feito numa época onde Tolkien era zero conhecido, né, onde não tinha nada de mercado, não tinham pessoas como temos hoje especializadas na obra de Tolkien no Brasil, né? Então os tradutores que estão trabalhando com a gente, o Reinaldo Zé Lopes, que eu já citei, ele tem mestrado pela USP, com ênfase em tradução em Tolkien, doutorado na mesma linha, né? Enfim, com Tolkien como parte do que ele fez academicamente e o aspecto da tradução sendo algo central a isso. Então, a gente não tinha necessariamente as pessoas, as ferramentas ainda. Então, as traduções anteriores, elas foram feitas por pessoas competentíssimas, traduções lindas, traduções que pessoas têm, enfim, muito carinho, né? Mas por pessoas que não necessariamente entendiam por inteiro toda a complexidade dessa obra, o que a escolha por certas palavras significava. Tem uma parte muito importante do Tolkien, que é o verso, né, que são os poemas, que são as canções, que precisam de um carinho e entendimento sobre a tradição anglo-saxã, a tradição aí dos bardos, enfim. Então, esse entendimento de que era algo que podia ser lapidado, era algo que a gente ainda podia extrair um pouco de suco e melhorar e tornar uma experiência ainda mais prazerosa para as pessoas, nos fez tomar essa decisão por retraduzir, né? Mas, claro, é uma aventura, né? Tomamos várias decisões aí com coisas que já estão, vamos lá, nas legendas dos filmes, né? Então as pessoas já, até quem não leu o livro conhece aquilo como, né? Eu dou um exemplo claro aqui, que é o Monte da Perdição, né? A Montanha da Perdição. Nos filmes e na tradução anterior tá Montanha da Perdição, uma coisa super conhecida já. No original é Mount Doom, né? Não é Mountain Doom, é Mount Doom. E quem conhece Tolkien sabe. Exato, a tradução deu um pulozinho. Quem conhece Tolkien sabe, o Tolkien desenhava mapa à mão, né? Então lá em Mordor você vê, tem montanhas naquela região, inclusive os personagens passam por lá, então são montanhas
e tem um monte menorzinho ao qual eles estão indo, né? Então, é um erro topográfico aí, que estava na tradição anterior e está na cultura popular. É algo assim, as pessoas chamam de montanha da perdição, né? Então, coisinhas pequenas para corrigir a rota, para voltar ao que o Tolkien estava tentando projetar, o que ele estava imaginando. Ele tinha uma genialidade muito grande para além da literatura, né? Ele era ilustrador, ele tinha essa coisa com as plantas, que ele aprendeu com a mãe também, que ele tinha um profundo conhecimento, e a questão de mapas também, que ele era super fã, tanto que todos os livros têm mapas, mapa é uma coisa muito importante para o Tolkien, né? Enfim, ele era um gênio em vários sentidos, e todos esses sentidos é que a gente quer tentar demonstrar para as pessoas, né? Enfim, então nosso projeto tentou tomar uns rumos novos. Tem um outro elemento, desculpa me estender com isso, mas me empolgo, claro, porque é o nosso projeto, né? Mas tem outro elemento importante para o Tolkien, até na criação e na formação dele, né? Que ele era um católico fervoroso, foi criado por um padre, depois que os pais morreram, né, ele ficou órfão e foi criado por um padre. Enfim, então o catolicismo era uma parte importantíssima dos valores e até ele diria que foi não proposital, influenciou a obra dele, né? Então esse livro aqui, por exemplo, que é o Silmarillion, né? Que é meio todo o berço aí do trabalho com a Terra-média, né? E, enfim, com esse universo que ele criou, é algo que remete muito ao texto bíblico, a um texto antiquado, né? Enfim, então nós tomamos a decisão até com o nosso conselho, com os nossos tradutores, de montar um conselho de tradução no estilo que é feito com as traduções bíblicas, né? Eu trabalhei bastante já com livros religiosos, já trabalhei também em projetos de tradução de textos bíblicos, então eu sei que nesses projetos normalmente você junta múltiplas pessoas com habilidades diversas, porque aquele texto é algo canônico, complexo, que requer pessoas muito habilidosas discutindo e chegando em conclusões em conjunto, né? Enfim, então a gente montou um conselho mesmo de tradução, onde a gente pensou sobre todos os pequenos detalhes, literalmente do chão, né, para cima. Então, desde os nomes até, enfim, detalhes menores estilísticos, né? A gente tomou uma decisão por não usar travessão e manter o estilístico do original com aspas. Isso é uma coisa pequena, mas a gente discutiu absolutamente tudo nesse conselho para tentar ter algo robusto, interessante, assim, dos projetos editoriais da qual eu já participei de muitos. Com certeza a que a gente mais investiu tempo, recursos financeiros, pessoas estão envolvidas para deixar num outro nível, né? E, de novo, tudo isso por quê? Porque a gente acredita que precisava ter um carinho extra, precisava dar um passo a mais para que ele pudesse chegar a novos públicos, para que o brasileiro pudesse entender mais sobre essa obra, né? Enfim, um pouquinho aí sobre o que a gente está fazendo com esse projeto. E, claro, vai culminar, não foi lançado ainda, a História da Terra-média, vai culminar na História da Terra-média. A História da Terra-média são 12 volumes, é um negócio gigantesco. Tem uma previsão aí para lançamento? Dá para dar uma dica? O jeito que a gente apresentou até agora, né, até porque vamos dar tempo ao tempo aí para ser bem feito e tudo mais, que ele vai ser produzido dentro dos primeiros 5 anos do projeto, né? Então ele está sendo traduzido, os tradutores principais já estão nessa obra, né? A gente finalmente completou o Legendário Básico, a gente tem os principais livros lançados, Senhor dos Anéis, O Hobbit, a gente já fez o trabalho sujo, né? E agora a gente está partindo para eles também. Eu só não dou uma data exata aí, porque a gente não quer fazer promessa e depois não cumprir essa promessa, porque é algo monstruoso, tá? A História da Terra-média não é uma coisa simples. De novo, são 12 livros, e não são 12 livros comuns, de uma tradução comum, são 12 livros de estudioso mesmo, tem muita coisa lá de, enfim, estudo da língua, cultura celta, tem muita coisa lá que requer, não é só sentar com o computador, comparar o texto e traduzir, requer pesquisa, requer trazer um especialista naquele assunto para debater, entre outras coisas, né? E, claro, requer tempo aí dos tradutores de traduzir
12 livros gigantescos, né? Mas tá a caminho. Estamos andando com ele e, claro, isso vai ser inédito no Brasil. O Tolkien está presente no Brasil já há algumas décadas já e nunca tinha sido lançado. Então a gente está bem empolgado com isso também. Nós recebemos uma pergunta aqui do Arthur. Legal. Ele pergunta qual foi a ajuda que a HarperCollins da Inglaterra, né, deu aqui à editora do Brasil para adquirir aí os direitos. Vocês conversaram com os filhos, com os herdeiros aí do Tolkien para ter isso. Apesar, claro, da HarperCollins no Reino Unido, né, a HarperCollins UK ser quem lança os livros no Reino Unido, isso não quer dizer que a HarperCollins é a dona desses textos no mundo inteiro. Não é assim que funciona, né? Os direitos autorais pertencem aos herdeiros do Tolkien, né? Em específico, na época, quando a gente fez esse trabalho, quem estava mais à frente era o Christopher Tolkien, agora falecido, né? Mas, de qualquer forma, não é algo que a gente conseguia só porque a gente era HarperCollins, né? Tanto que em vários outros países, aliás, na maioria dos outros países, apesar da HarperCollins estar presente, nós não publicamos esses livros naqueles países. Então, Estados Unidos, por exemplo, é Houghton Mifflin, não é HarperCollins. Na maior parte da América Latina é a Editora Planeta. Enfim, então, são outras editoras, não é necessariamente a HarperCollins. Mas, claro, a HarperCollins é a editora histórica do Tolkien no Reino Unido, que é de onde é o autor, né? Então, o relacionamento editorial mais próximo com a família é com os editores da HarperCollins lá no Reino Unido. Então, foi, claro, de grande valia aí. São colegas nossos, a gente trabalha em muitos livros, não só esses livros, né, em conjunto. Enfim, então, deram todos os caminhos, as dicas, nos auxiliaram muito para esse processo e continuam auxiliando. O David Braun, que é o editor de Estates, né, o editor de espólios da HarperCollins UK, eu consulto ele para todas as decisões mais difíceis aí. A decisão de retraduzir foi uma bem debatida, porque eles tinham bastante experiência com experiências anteriores ruins em outros países de traduzir de novo e ter uma rejeição total e tudo mais, né? Então tem uma parceria muito grande nisso, mas no final do dia tudo passa pelo estate, a gente precisa aprovar com eles. Então tudo que vocês viram do que a gente fez, a família do Tolkien, os herdeiros, os filhos, né, aprovaram, enfim, passou pelo crivo deles também. Então é um trabalho em conjunto aí, né? Nós temos mais perguntas aqui. Legal. O pessoal que está interagindo, ó, Toca_RJ está perguntando quais A textos Toca, aí que a gente conhece bem. Quais textos estão aí no horizonte da editora. E a Bel também pergunta qual é o próximo lançamento do Tolkien aqui no Brasil que vocês Legal. Qual livro que vocês vão lançar? Vamos lá. O que a gente já, né, anunciou, acho que muita gente sabe, já que temos 4 livros que já estão anunciados aí, que seriam próximos, né? A gente começou a lançar os livros infantis agora do Tolkien, então Mr. Bliss, Cartas de Papai Noel, né? Enfim, o Hobbit Anotado e as Cartas de J.R. Tolkien, né? Esses são os que a gente já disse que estão em vista. Ainda não demos datas. Infelizmente, a pandemia está afetando todo mundo, também afetou nossa grade de lançamentos, então tivemos algumas coisas reposicionadas, mas o que eu posso garantir tem livros de Tolkien ainda para lançar esse ano. A gente acabou de lançar um livro este mês, né, que é o Contos Inacabados. Então esse aqui é um livro de 16 páginas, é gigantesco. Acabou de sair do forno, estamos respirando ainda depois de não ter lançado essa. Mas vai ter mais coisa ainda esse ano de Tolkien. E claro, a gente tem sempre falado isso, todos os livros lançados em inglês do Tolkien, a gente vai lançar. Tem bastante coisa de item de colecionador também, porque a gente tem um público bem grande de colecionadores de Tolkien já aqui no Brasil. Enfim, então tem bastante coisa bem legal aí por vir. Mas nesse momento a gente está focando em Contos Inacabados, que é o que a gente acabou de lançar, né? Eu tô vendo muitos elogios aí na internet dessa edição do Contos Inacabados. Ah, né? Legal. E a ouvinte, a internauta aqui, Cleto, pergunta como vocês fizeram as capas. As capas estão realmente muito bonitas. Legal. Estão inspiradas nos desenhos do Então, o que nós fizemos com os livros do Legendário
para as quais tinham ilustrações do Tolkien. É utilizar as ilustrações do Tolkien, né? Tolkien, além de autor, era um artista plástico, né? Até hoje, você consegue ir em museus e ver aí enfim, ilustrações, pinturas, desenhos, até as questões infantis, né? São vistas também em museu, mas enfim. Então, nós optamos por, neste primeiro passo, e é importante dizer isso, vai ter múltiplas edições, a gente vai ter outras coisas também. Já temos algumas coisas, né, diferenciadas disponíveis no mercado, mas para nossa coleção base, né, a gente fez algo focando nas ilustrações do Tolkien mesmo, né, as que ele desenhou mesmo, né. Então, Contos Inacabados não é diferente. Pessoalmente, acho que é um dos mais bonitos até agora. Bem legal. Eu também amo essa edição. Era o meu favorito até o Contos chegar, mas do Hobbit. A gente tem feito um trabalho... Essa edição é antiga, né? Não, essa é a nova edição. Ela é capa dura, né? Vale mencionar, todas as nossas edições a gente está lançando em capa dura, né? Com fitilho. Fitilho é esse marca-páginas que fica dentro, né? Mesmo o fitilho, né? Enfim, página amarelada. A gente tem feito livros de super luxo com preços bem acessíveis, que eu acho que é o que fãs de Tolkien estavam pedindo há bastante tempo já, né? E claramente têm sido super bem aceitos. E, como eu falei, a gente tem... O Senhor dos Anéis também tá bonitão, né? Eu tenho ele aqui também, posso mostrar, claro. Esse é o box do Senhor dos Anéis, né? Uma coisa que a gente tem muito orgulho é que todos esses livros, em termos gráficos, tem algum detalhe inédito, tem alguma coisa que nunca foi vista antes no mundo inteiro. É muito difícil fazer isso porque a família do Tolkien não gosta que seja muito fora do que já foi feito. Então, a gente está sempre tentando coisas novas, o que dá para fazer diferente, etc. Todos eles têm algum detalhezinho. Nesse caso, foi a caixa mesmo. Quem conhece um pouco das histórias sabe, né, os anéis aqui, enfim. É uma arte inédita, não teve igual em outros países, mas a capa dos livros em si, essas sim, são as artes clássicas do Tolkien, né? O que tem de novidade aí são as quartas capas, que são ilustrações do Tolkien também, algumas delas nunca publicadas em nenhum país, de novo, só vistos em museus, né? A gente foi lá e resgatou alguns deles também para colocar nas quartas capas, e as nossas edições também têm, e o nosso Senhor dos Anéis tem isso, que é uma coisa que eu sou super apaixonado nele, vou tentar achar aqui, mas alguns detalhes que só temos em edições de colecionador ou edições limitadas no exterior, que faz parte do nosso item base, né? Que no Senhor dos Anéis é o livro de Mazarbul. Eu não vou achar. Devia ter marcado antes de colocar aqui. Mas de qualquer forma, que é uma ilustração feita à mão. Na verdade, ele nessa tradição de Tolkien, né? Ele dizia que isso é algo que ele não criou, é algo que ele encontrou, é uma mitologia que ele herdou através dos bardos e tudo mais. Então, o livro de Mazarbul é um desses materiais históricos que ele encontrou, né? Então, o Tolkien foi lá, queimou as pontas, passou barro, bateu ele um pouco. Esse aqui é um manuscrito que eu encontrei, eu estou recontando essa história, né? Enfim, então o livro de Mazarbul é um detalhe diferenciado também. A gente colocou também todos os mapas, né, nas guardas e tudo mais. São itens aí, para quem já é fã, eu acho que são itens diferenciados. Para quem ainda não conhece, são itens que vão te ajudar a entender melhor, vão te guiar aí. Quem já leu O Senhor dos Anéis sabe que passa em 10 lugares ao mesmo tempo, você se perde, os mapas são essenciais para você entender o que está acontecendo nas histórias e tudo mais, né? Samuel, são muitas perguntas por aqui, né? A Rayan Lima pergunta qual tradução deu mais trabalho para vocês, desses lançamentos que vocês estão fazendo agora. Ótima pergunta. Pelo tamanho, até agora, O Senhor dos Anéis certamente foi o mais difícil em termos editoriais, porque ele é o maior, né? Ele é o mais abrangente. Ao mesmo tempo, em termos de trabalho específico sobre ele, tem outros livros que como elas eram inéditas, como, por exemplo, A Queda de Gondolin, né? E são livros mais acadêmicos, então é muita nota, é muita referência, a própria edição no Reino Unido era novidade. Essas eram mais difíceis, eu acho, para o tradutor. Por quê?
O Tolkien, quando ele escrevia essas histórias, ou concebia essas histórias, como eu falei, ele estava imaginando que isso estava passando de um processo mitológico, né? Então, ele começa numa época, a história começa a ser recontada de geração em geração, numa época que não tem escrita, só tem cantado, só tem recontado pelos bardos ou por outras figuras, né? Então, ele começava criando essa história em verso mesmo. Então, vai ter manuscritos dele em verso de uma história que depois virou uma história em prosa, né? Então, nesse tipo de livro, A Queda de Gondolin, você vai ver toda essa história, que você vai ver a mesma história contado 4 vezes, desses jeitos traduzidos pelo Tolkien até chegar na história atual, né? E, para ser bem honesto, verso é muito mais difícil de traduzir do que prosa, né? Tem um elemento aí também que é uma coisa que a gente se empolga muito com o verso do Tolkien, que é o aspecto estilístico mesmo e a questão da cadência, da sonoridade, dele ser música mesmo, né? Que era algo que o Tolkien estava fazendo. Não é só poema. Tem uma musicalidade, tem métrica nisso, né? Tem no Hobbit aquelas charadas, né? As adivinhas, isso. Pois é. Exatamente. É um ótimo exemplo. Tem uma sonoridade neles, exatamente. Nas traduções anteriores, eles fizeram uma tradução literária e fizeram uma tradução de significado para essas poesias. Então, em muitos casos, você perde aquela métrica. Mas Tolkien escreveu esses poemas, e são poemas em métricas diversas, tem verso aliterativo, tem vários tipos de métrica, não é só rima as últimas 2 palavras finais, não, tá? É tipo aliterativo, tem aliteração lá dentro, tem decassílaba, que é horrível para traduzir de língua para língua, e por aí vai. Mas, de qualquer forma, por que isso é importante? Quando você tira a parte de métrica, de sonoridade, de música disso, você está roubando o leitor de uma coisa que ele tem muita alegria em inglês, que é poder cantar aquelas músicas. Muitas pessoas vão reconhecer a métrica das poesias no Senhor dos Anéis, por exemplo, dos filmes. Então, o pessoal que criou os filmes, né, o Howard Shore, que fez as músicas, ele tirou dessa métrica a métrica que ele usou nos filmes. Então, quando você lê, principalmente voz alta, essas poesias, você ouve aqueles temas, aquelas métricas que você ouve nos filmes, né? Nas traduções anteriores não tinha isso. Então, uma parte muito importante para a gente foi tentar manter a métrica, tentar manter essa sonoridade nas poesias. Para isso, infelizmente, você às vezes perde um pouco no significado, né? Você sacrifica algumas coisas. Justamente por causa desse sacrifício, a gente colocou uma coisa super legal nos livros também, que colocamos a poesia original em inglês junto também. Então você vai ter a poesia no lado esquerdo a poesia traduzida, do lado direito a original em inglês. Porque tradução é um processo de adaptação, né? Tradução é um processo de tentar dizer quase a mesma coisa em outra língua, né? Então a gente não queria também roubar o leitor também do significado, né? Então ele vai ter lá uma experiência parecida com o que o leitor em inglês tem, de métrica, de rima, até para você aprender sobre métrica e rima, né? Na tradução literária em português temos, claro, casos, mas muito menos casos, né? Então, quando a gente está crescendo e lendo os clássicos em português, a gente tem muito menos acesso àquelas poesias épicas. Tem, claro, né, enfim, Camões, etc. Mas é muito menos do que quem estuda clássicos em inglês, né? Então, a gente está muito menos familiar na nossa tradição com os diversos tipos de verso, né? Então eu mencionei aqui aliterativo, o decassílaba, etc. É muito menos familiar, a gente está mais acostumado com rima simples, né? Com rima de final de linha, etc. Enfim, então é um pouquinho também a mais, eu acho, que tem nesses livros. E por isso foi muito, muito difícil de traduzir, né? Eu imagino que durante a tradução vocês devem parar ali num trecho e devem ficar dias ali tentando uma solução para como que a gente vai traduzir para ficar de acordo com o original, né? Não é uma coisa trivial. Com certeza. Os tradutores que mais sofrem, com certeza. E aí, eu diria, esse processo que a gente fez de conselho de tradução ajudou muito. Porque quando trava, você tem vozes amigas
para ajudar nesse processo, né? Normalmente o trabalho do tradutor é um trabalho muito solitário, é um trabalho, né, em frente a um computador por meses, exatamente, tentando pensar em 10 mil opções. Ter o conselho, eu acho, e os tradutores vão falar melhor do que eu, porque não sou eu que estou traduzindo, tá, gente? São tradutores que estão traduzindo. Os tradutores tiveram aí o amparo aí dos outros tradutores para encontrar soluções e tudo mais. Isso dito, a gente tem no conselho o tradutor que eu diria que é um dos maiores tradutores, e eu tenho certeza que nas próximas décadas isso será consolidado, mas um dos maiores tradutores de poesia vivo no Brasil, que é o Ronald Kirmese, que fez poesias maravilhosas. Ele encontra soluções, ele tem um tato por linguagem genial. Acho que é a palavra certa. E as traduções, as poesias que estão presentes nos livros, muitas das quais são dele, já demonstram isso já. Ele é alguém que consegue manter essa métrica, manter essa coisa e ainda ter o significado e encontrar soluções profundas, inteligentes, enfim. Então tem algo especial aí. O tradutor, o Ronald Kirmes, é um tradutor especial de poesia. Eu anotei outras perguntas aqui. O Leonardo pergunta se vocês pretendem publicar palestras ou trabalhos do Tolkien como professor. Perfeito. Sim. Planejado? Legal. Com certeza. Um dos principais, já lançados no exterior e nunca lançados no Brasil, é The Monsters and the Critics, que é muito mais um trabalho dentro do campo filológico. São papers, né? São, enfim, coisas produzidas para o ambiente acadêmico que a gente vai lançar. De novo, a nossa promessa com o projeto tem sido que a gente vai lançar absolutamente tudo que foi lançado no exterior. Claro, tem muita coisa que ainda não, né? O Christopher Tolkien estava fazendo esse trabalho ainda quando ele faleceu, de procurar entre os papéis do pai essas coisas, né? Então também temos alguma expectativa de que ainda tenham outras coisas interessantes por vir também. O Felipe Braga pergunta se há algum projeto da editora que a família recusou. Tá, legal. Eu não sei se eu posso dar exemplos, mas sim. Principalmente no campo visual, né? A gente tem, claro, essa parte de design é sempre uma coisa muito pessoal e subjetiva e tudo mais. A gente queria ousar, a gente queria extrapolar as fronteiras, né? O que acabou resultando aqui é talvez o casamento entre todos os grandes sonhos que a gente tinha e a tradição que a família tem e a responsabilidade que eles têm carregando isso para frente, né? Então, vai ter pequenos detalhes. Quem já viu, né, sabe que tem, por exemplo, esses detalhes de baixo relevo na capa, né? A gente colocou as runas, não sei se dá para ver, mas tem as runas, acho que dá para ver um pouquinho, né? Mas tem as runas, que é enfim, essa língua e essa forma de escrita, esse alfabeto, né, do Tolkien. Bom, as runas especificamente são emprestadas, mas de qualquer forma, são detalhes pequenos que são ousados, principalmente quem conhece os livros no exterior, diferenciados, que foram conciliações aí que a gente chegou com ideias mirabolantes que a gente tinha, né? Então teve bastante coisa nesse sentido visual, né, que não foi aprovado, vamos dizer. No campo do texto, teve pouquíssima coisa, tá? Acho que, nesse sentido, a gente se equipou muito em termos de ter especialistas, pessoas reconhecidas até internacionalmente, né? Ronald Kirmese, que é um dos tradutores, ele é membro do Tolkien Society, né? Que é a Sociedade do Tolkien. Ele é o primeiro membro do Brasil, né? Desde 1900 nem sei quando, acho que 1970. Enfim, ele é um dos primeiros membros internacionais do Tolkien Society, enfim. Então, são pessoas já reconhecidas também em outros países. Então, essas defesas para o que a gente estava fazendo em termos de texto, não me lembro de alguma coisa que não tenha sido aprovado. Mas no design teve algumas coisinhas assim. O Lorde dos Livros, a página Lorde dos Livros, pergunta se vocês pensaram ou pensam em lançar o Senhor dos Anéis em volume único. Acho que o volume único do Senhor dos Anéis, ele dá um pouco mais de trabalho para você ler, né? Por isso que são 3 volumes, porque Sim. é aquele livro que acaba ficando na estante e você lê de outra forma, né?
Com certeza. O Tolkien queria que o livro originalmente fosse um volume só, né? Que na época que foi lançado, na década de 50, o mercado editorial era outro, era muito mais caro imprimir livros e criar em escala industrial livros, então eles tiveram que dividir em três, mas a vontade do Tolkien é que fosse um volume único, né? E até por isso acho que pessoas que, né, conhecem bem a obra de Tolkien têm esse aprecio pelo volume único. A gente vai lançar, sim, pessoal, um volume único. Aguardem. E quando a gente lançar, você sabe que vai ser assim uma coisa diferenciada, uma coisa muito top. Então, a gente vai lançar sim. Fiquem ligados aí que a gente vai lançar. O Tolkienista está perguntando se os livros infantis vão ser capa dura também. Legal, ótima pergunta. O nosso compromisso com todos os livros, desde o início, vai ser que eles todos vão ser lançados, pelo menos a princípio, e isso é uma parte importante, porque eventualmente tem desdobramentos. O próprio Hobbit, né? A gente lançou em capa dura e depois a gente lançou em brochura, numa edição infanto-juvenil, porque é um livro infanto-juvenil, né? A gente adicionou alguns elementos para crianças também, então tem um textinho aqui em runas, e aí no final tem o índicezinho, o glossário de qual letra corresponde a qual runa. Então a criança Legal. pode ir lá e tentar desvendar o que está falando aqui, etc. Então acho que tem desdobramentos dos livros que a gente pode fazer para públicos diferentes, que podem ser em outros formatos, mas a coleção base, né, os livros base, vão todos ser em capa dura e os livros infantis também pretendemos fazer isso, até porque é bem comum aí no mercado de livros infantis, né, os livros serem em capa dura mesmo, né? E esse capricho na edição, né? Eu acho que é uma tendência do mercado editorial, né? Porque a pessoa hoje que compra um livro, ela não quer comprar só o livro, ela quer comprar aquele produto que vai deixar na estante, vai ficar bonito, aquela edição de Com certeza. colecionador, é uma tendência. Com certeza. Eu acho que tem uma parte aí que é importante, que os nossos livros dizem algo sobre nós também, né? Os nossos livros fazem parte da nossa identidade também. Então, ter o livro na nossa estante, ter o livro fisicamente, e essa é uma parte muito importante sobre livros, certo? Diferente de outras indústrias de entretenimento, o livro ocupa um espaço físico ainda dentro da nossa vida, né? Então, quando ela diz algo sobre nós, ela diz algo sobre nós fisicamente, né? Não só quando a gente conta ou etc, né? Enfim, então, com certeza, o consumidor brasileiro também tem ficado muito mais exigente, eu acho, com as novas tecnologias, até porque a gente tem conseguido, como indústria, baratear também. Então você consegue fazer uma capa dura. Esses livros são um bom exemplo, são livros bem acessíveis por tudo que eles têm, né? Uma década atrás era quase impossível produzir algo assim, né, com essa qualidade, por um preço acessível. Então coisas estão acontecendo, eu acho, mas mesmo assim, as pessoas, em muitos casos, esse caso é um bom exemplo, tem as duas opções, a capa dura, a capa brochura, preferem a coisa mais bonita, porque vai dizer algo, exatamente, você vai colocar na estante, tem algo de identidade aí também, né? Enfim, então, com certeza uma tendência, acho que cada vez mais as editoras estão fazendo, se não estão fazendo, não estão percebendo que virou febre, né? Enfim, então, é uma tendência. Você falou do Hobbit. Eu lembro que tinha uma edição que eu não encontro já há muito tempo, do Hobbit em graphic novel. Sim, uhum. Sim, Mas em quadrinhos. isso. Vocês pretendem lançar esse também? Tem algum estudo para isso? Esse em específico, os direitos não são do estate. Então, não fez parte do projeto maior que a gente apresentou, mas temos planos sim para algo neste sentido, vamos dizer. Algo parecido. A K. Danta Costa tá perguntando se vocês vão trazer o Atlas da Terra-média. Traz, por favor, pedindo. Sim, vamos com certeza. Eu amo o Atlas também, com certeza vamos fazer o Atlas na Terra-média também. Todos os livros, gente, se tem Tolkien lá escrito na capa, a gente vai fazer com certeza. Tem outros também que estão mais nesse viés visual, né? Então, o Tolkien Artist and Illustrator também é um outro livro maravilhoso, entre outros aí que, como eu falei, como a gente tem falado desde o início, gente, o que tiver Tolkien na capa a gente vai lançar, tem sido o nosso compromisso com o projeto. Voltando a falar sobre a vida, né, do escritor, muitos textos, por exemplo, o Hobbit, né,
foi escrito para entreter aí os filhos dele, né? Cartas de Papai Noel também. Sim, Tinha essa relação de presentear os filhos, que eu acho lindo, né? Presentear os sim. filhos com texto, né? Com certeza. Então, o Carta de Papai Noel, na verdade, a gente está produzindo agora. É o livro que eu estou editando neste exato momento. Inclusive, hoje eu estava vendo coisas sobre ele. Eu até dou, né, O pessoal tá pedindo um monte de data e quando a gente faz live, o pessoal sempre pede quando que sai isso, quando sai aquilo, etc. E aí eu sempre hesito em falar uma data exata, etc, porque a gente não quer falhar com as pessoas, não quer prometer algo que a gente não vai cumprir. Mas nesse caso, dou com uma notícia exclusiva, inclusive aqui, que a gente não noticiou isso ainda, mas Cartas de Papai Noel a gente vai ter ainda para este ano. Ele vai ser para a época do Natal, né? Faz tudo a ver aí com o livro. Em meados de novembro, a gente lança Cartas de Papai Noel. Então, vale a pena ficar de olho aí. Sabem que a gente vai fazer uma coisa diferenciada com ele. E vale mencionar, como você falou, né? O Tolkien escreveu muitas coisas para os filhos deles que são maravilhosos. Né? Quem não conhece esse livro ainda, eu até tenho tenho duas edições aqui. Na verdade, eu tenho a edição de colecionador, que é maravilhosa, do Reino Unido, e eu tenho a edição tradicional também aqui. Mas vou mostrar a edição de colecionador para as pessoas que não conhecem muito essa obra, né? São literalmente cartas que o Tolkien escreveu para os filhos dele. Escritas era o Papai Noel que estava escrevendo para os filhos, né? Contando as aventuras lá no Polo Norte. Papai Noel tem uma letrinha meio tremida, porque tá frio lá no Polo Norte. E Papai Noel comenta sobre coisas que os filhos do Tolkien escreveram para ele pedindo ou fizeram. E também tem um elemento que está sempre presente em Tolkien, que é o elemento das aventuras, né? Então, as aventuras que Papai Noel está passando lá, com os goblins que tem lá no Polo Norte, com o urso polar, que também escreve também para as crianças. Aliás, vários personagens escrevem para as crianças. A secretária do Papai Noel também, quando o Papai Noel tá muito ocupado, também escreve para as crianças dele. Era uma tradição que ele tinha com as crianças dele, que ele fez, na verdade, até quando eles não eram mais crianças, por 20 anos, ele foi escrevendo essas cartas para os filhos dele. Que depois da morte dele, né, a esposa do Christopher Tolkien, na época, a segunda esposa do Christopher Tolkien, reuniu e publicou, né, editou e publicou efetivamente como um livro. E para ser bem honesto, como um livro infantil é maravilhoso, assim, é muito legal. Nós achamos que ler essas cartas de Papai Noel para os seus filhos vai ser uma experiência muito divertida. Não são necessariamente cartas que são super pessoais necessariamente para os filhos deles, porque tem esse elemento da história, da fantasia que está acontecendo lá no Polo Norte, né? Tem uma história, por exemplo, aqui dentro de como surgiu a Aurora Boreal, que foi uma aventura de Papai Noel lá, e teve umas explosões de fogos de artifício muito grandes que saiu do controle e criou a Aurora Boreal. Enfim, tem várias coisas legais como isso. Então, é um livro muito, muito divertido e mostra um lado carinhoso do Tolkien, né? A gente tem aquelas aventuras bem sérias do Senhor dos Anéis. Isso aqui é um lado, talvez um pouco do que a gente vê no Hobbit, né? O Tolkien pai, o Tolkien mais afetivo, né? Que é também super precioso e com certeza tem um valor enorme como livro infantil, né? Teve um internauta aqui, Felipe Braga, perguntando como é decidida a ordem de lançamentos dos livros. Perfeito. Ele diz que existe uma dúvida por decidir, e pergunta, né, se existe uma dúvida por decidir o que será lançado primeiro ou por último. Legal. Eu acho que o pessoal tem percebido um pouco a tendência, né? Mas a ordem dos lançamentos está agrupado em tipos de literatura do Tolkien, justamente porque a gente tem essa vontade que o Tolkien chegue a mais lugares, né? Então a gente começou pelo lugar óbvio, o lugar onde todo mundo começaria, né? Que é o legendário, então, né? Os livros mais famosos da Terra-média e das outras terras aí de Arda, né? Então os livros principais que compõem isso. Começamos, na verdade, não com O Senhor dos Anéis, que seria, para todo mundo, o mais famoso, talvez o primeiro a ser lançado. Por quê?
porque a gente queria dar tempo ao tempo para fazer algo em altíssimo nível, né? Então a gente deu um pouquinho mais de respiro pro Senhor dos Anéis e lançamos antes alguns dos outros livros que ainda eram inéditos no Brasil, como eu mencionei, A Queda de Gondolin, né, que é esse aqui, Beren e Lúthien também, que nunca tinha sido lançado no Brasil, Os Filhos de Húrin, né? Acho que eu caí. O Silmarillion, de onde partem todos esses livros, né? Aí, claro, entramos em O Hobbit, Senhor dos Anéis e Contos Inacabados. Estamos falando aí sobre o legendário, né? Aquela mitologia central do Tolkien, pela qual ele é mais conhecido, né? Agora, a gente está começando a partir para as outras frentes de Tolkien, certo? As outras portas de entrada. Então, agora a gente está começando a ter esses livros infantis, né, que é o próximo passo aqui. Árvore e Folha, que a gente acabou de lançar alguns meses atrás, o pessoal vai saber, é um livro que inaugura o nosso trabalho com livros infantis. Por que ele inaugura? Porque ele é um livro que mostra para o educador, mostra para o professor, e é com essas pessoas que queremos conversar, como o Tolkien tinha uma proposta didática para aprendizado sobre história, mitologia, linguagem, né? Como ele pensava na construção da história e como ensinar os seus filhos sobre essa construção de uma história, como todas as nossas histórias historicamente estão interligadas, né? Como as mitologias estão interligadas, enfim, então tem aquela tese básica de Tolkien que a gente acredita que é fundamental para o educador entender. Ah, tá, entendi o que o Tolkien está querendo aqui, né? E daí, claro, partindo para os livros infantis por si. E aí, depois dessa etapa dos livros infantis, começamos a ter os livros mais acadêmicos mesmo, né? Então, a gente já anunciou alguns deles, o Hobbit Anotado, entre outros, né? E, claro, História da Terra-média, embora seja legendário também, né? Tá lidando com o legendário, ele é um trabalho acadêmico, essencialmente. Então, ele tá nessa etapa. Então, é por aí a lógica, embora eu diria que tem uma questão de gestão de projeto, né? É um quebra-cabeças gigante onde pessoas estão trabalhando em múltiplas coisas ao mesmo tempo para todos esses livros comecem a sair ao mesmo tempo e saiam numa ordenzinha, que também influencia, né, essa parte mais braçal da edição, né? Porque a edição não é só tradução. Tem muitas etapas depois da tradução, né? Tem muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas que leem esse texto, que mexem nesse texto depois da tradução, né? Então tem que estar todo mundo aí, é um quebra-cabeças gigante que a gente tenta montar para lançar todos os livros, né? Tem internauta perguntando, Samuel, sobre como a história de vida do Tolkien influenciou o trabalho dele, na sua opinião. Legal. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? E eu queria até aproveitar para falar que vocês têm também a biografia do Tolkien, né? Temos sim. Infelizmente eu tô sem ele aqui. Eu tenho o original em inglês, né? Que é a biografia, né, oficial, autorizada, né? É um livrinho verde, né? Bem É um bonitinho verde, também. né? É esse do Humphrey Carpenter, esse é o original em inglês, né? Até a minha, assim, mais antiga que eu tinha, até antes de ser editor. Mas, de qualquer forma, essa biografia é considerada a oficial, até pela família, né? Porque o Humphrey Carpenter, de fato, conviveu com Tolkien, né? E mais do que isso, ele também auxiliou em alguns momentos o próprio trabalho que o Christopher Tolkien estava fazendo de primeiros passos, de caçar lá no baú do pai que que tinha acabado de falecer, as coisas inacabadas, né? O Tolkien, em vida, lançou Hobbit, Senhor dos Anéis, algumas coisinhas acadêmicas, não muita coisa. Tudo que a gente tem aqui foi tudo depois da morte dele, o Christopher Tolkien indo lá e completando, reunindo, encontrando o trabalho do pai dele para trazer para a gente, né? Então, o Humphrey Carpenter, o trabalho que ele fez para essa biografia também deu pontapés para trabalhos que o Christopher Tolkien acabou fazendo aí com o restante da obra do pai. Mas, de qualquer forma, respondendo à pergunta da pessoa, né, com relação a como a vida dele, a história dele afetou a obra, né? Tem até um filme, né, recente que saiu sobre a vida do Tolkien, que tenta, de certa maneira, demonstrar, claro,
como todos os filmes, com um pouquinho de liberdade aí cinematográfica, né? Como diferentes acontecimentos da vida do Tolkien podem ter influenciado na construção da obra dele. E claro, gente, não tem muito jeito aí, a nossa vida afeta a obra, não tem como divorciar as duas coisas, né? Mas as coisas principais que eu diria são a forma que ele foi criado, principalmente pela mãe na primeira parte da vida dele. E, de novo, tudo isso é retratado nessa biografia, né? Até em mais detalhes do que eu vou conseguir contar agora. Mas, de qualquer forma, esse relacionamento com a mãe dele é quem primeiro deu acesso e ensinou sobre línguas e línguas múltiplas, né? Ela deu os primeiros ensinos de latim quando ele tinha até menos de 5 anos de idade. Ele era gênio, então línguas vinham muito fácil para ele desde o início, né? Mas a própria mãe dele era muito conhecedora, muito estudiosa, conhecia múltiplas línguas e conseguiu transmitir isso para ele muito cedo já, né? Entre outras coisas que a mãe deixou, eu mencionei aí a paixão por plantas, ele foi criado num ambiente meio, né, de vilarejo, mais campestre, né? Principalmente no começo da vida dele, que também marca muito a obra dele em termos do respeito dele pela natureza, esses elementos que a gente vê no Senhor dos Anéis, das árvores e outras coisas, né? Que vem diretamente aí da infância dele e até de uma memória idílica que ele tinha sobre a infância. Por quê? Porque a mãe dele faleceu. A mãe dele era diabética em época antes da insulina, né? E faleceu disso, de diabetes, né? Enfim, decorrência dos problemas do diabetes, quando ele era muito novo ainda, ele tinha 12 anos de idade. O pai já tinha falecido quando ele era mais novo ainda, ele ficou órfão. Então ele via mais tarde na vida com uma memória afetiva poderosa e importante para quem ele acreditava que ele era, né? Então essa época da vida dele é muito importante e é retratada um pouco no filme, né? Mas o que falta no filme, eu acho, para quem viu o filme, é a época posterior. Claro, teve a Primeira Guerra, teve essas amizades que ele teve, né, na infância e na adolescência, principalmente, pessoas que faleceram na guerra e como isso impactou ele, e como a guerra em si pode ter impactado e criado algumas das temáticas, mas eu acho que a parte posterior, quando ele já é professor de Oxford, quando ele está em outros grupos e quando ele forma outro grupo literário, né, que não é esse da adolescência retratada no filme, que são os Inklings, né, que tem C.S. Lewis, que a galera conhece pelas Crônicas de Nárnia, né, entre outros autores, aí Charles Williams, Dorothy Sayers, enfim, outros escritores, né, outros pensadores, outros estudiosos da literatura, e eu acho que essa época é uma das que mais influencia, com certeza, a criação da obra. Acho que é famoso. A gente até tem um livro também sobre isso, né? A amizade entre o Lewis e o Tolkien, e como eles se influenciaram, né? Esse é o Dom da Amizade, o nome desse livro. É de tecido. Eu amo tecido, então a gente faz muito livro de tecido. Tem uma edição do Senhor dos Anéis, também em tecido que a gente fez. Mas, de qualquer forma, esse relacionamento com Tolkien é um relacionamento chave. O próprio Tolkien diria que sem o Lewis ele não teria escrito, né, O Senhor dos Anéis. E o próprio Tolkien influencia absurdamente a vida do Lewis, né? O Lewis era um escritor e pensador ateu até, enfim, conviver com Tolkien. Tolkien converte o Lewis, né? O Lewis vira um dos grandes apologetas aí, de todos os tempos, apologistas, enfim, por influência aí do Tolkien, que ajuda ele nessa conversão para a religiosidade, para o cristianismo, etc. Enfim, então essa época, que eu acho que é uma das épocas fundamentais, é quando germina mesmo o que a gente conhece hoje de Tolkien e tudo mais, ela não é retratada no filme. E com certeza é super, super importante para a vida dele, né? Mas claro, tem muitos elementos lá no filme que a gente vê que vão ser influências na vida dele. O relacionamento com a esposa, a Edith, né? Que é retratado no filme também. Enfim, como esse romance também se encontra nos livros, né? Tem um livro bem, né, conhecido já, Beren e Lúthien, que é inspirado aí nesse relacionamento entre ele e a esposa.
nos túmulos de Amblo hoje, né, de Sberne e Lúthien, né, que são esses personagens. Ela é, né, enfim, a Lúthien dele, é uma história de uma elfa, né, imortal, e um homem mortal. O Instagram vai nos cortar. Ai, vai derrubar, gente. 40 segundos. Perfeito. Bom, enfim, tá lá também. Foi incrível. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui a participação na Band News FM. E para quem quer ouvir novamente, nós vamos disponibilizar no IGTV, então só acompanhar depois por aqui. Obrigada, viu, Samuel, mais uma vez. Obrigado, Luana. Tchau, tchau, obrigado.